Pecado é desconexão com Deus Criador. Significa que você não é o que você deveria ser. A desconexão com Deus Criador deixa a gente absolutamente perdidos na vida. Porque o problema não está só do lado de fora. O pecado trabalha contra nós do lado de dentro. Olha o que passa pela sua mente. Olha o que passa pelo seu coração. Olhando sempre para aquilo que não é de Deus, ansioso por aquilo que não é de Deus, ávido pelo pecado, ávido pelo mal. O pecado trabalha contra nós, porque ele escraviza a gente. A incredulidade, a falta de amor por Jesus, a falta de consciência da realidade do pecado, a indiferença diante da obra de Deus, porque gera crentes mornos, frios, gente que não está preocupada com agradar o Senhor, gente que não ouviu a palavra de Deus em Josué, quando ele olha e diz: se Baal é Deus, então seguiu, mas se Yahvé é Deus, então seguiu. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos lá, Efésios capítulo 5, a partir do verso 1, e a ênfase hoje é só no verso 18. Eu quero conversar com vocês dentro dessa série que eu tenho feito sobre pecados de estimação, e eu quero conversar com vocês hoje sobre o pecado da gula, o pecado da glutonaria. E antes de eu começar, eu queria que você desse um F5 aí no seu coração e na sua alma e lembre assim: qual foi a última vez que eu ouvi dentro da igreja uma pregação sobre gula? Eu confesso que eu fiz esse exercício e eu nunca ouvi, nunca. Em 40 anos eu nunca ouvi alguém parar e falar sobre gula. Nosso evangelho que nós recebemos dos americanos, quando chegaram aqui na metade do século XIX, ele é muito mais moralista. E o que eu quero dizer com moralista? Ele trabalha muitos pecados externos. Então, pecado para a igreja brasileira é não fumar, não beber, não dançar. Isso é pecado para crente brasileiro. Agora, ninguém é disciplinado numa igreja porque numa festa de casamento ele comeu e vomitou depois. E a gente já viu isso. Ninguém é disciplinado numa igreja porque nem ninguém fica escandalizado porque fulano foi num rodízio e comeu 45 pedaços de pizza, ou repetiu o prato 8 vezes e deixou os outros sem comida. Vocês não se escandalizam com isso. Percebem? O evangelho que chegou para a gente, ele é moralista, mas ele é moralista com aquilo que ele é seletivo. É com meia dúzia de coisa. Pecado para a gente é só aquilo que escandaliza, e o que escandaliza está só na área da sexualidade. Por exemplo, eu vou falar com vocês semana que vem sobre luxúria. Mas a gente ainda faz piada, dizendo assim: crente não bebe não, mas come. A gente legitima pecado. A gente legitima. Eu vou mostrar isso, porque eu vou contar a história da alimentação para vocês aqui ao longo da nossa conversa. Mas é para vocês perceberem como nós somos mal instruídos, não lemos a Bíblia como deveria. Eu vou ler para vocês pelo menos meia dúzia de textos em que Deus condena a maneira com a qual nós lidamos com comida e bebida, desde o Antigo Testamento para o Novo Testamento. Como nos dois testamentos, a maneira com a qual a gente lida com o nosso corpo, lida com a alimentação, como a gente lida com isso, como isso é importante, vocês vão perceber. E também como a gente é hipócrita. A gente é muito hipócrita. A gente coa o mosquito e engole o camelo. Nós precisamos ter os olhos e ouvidos atentos, porque somos discipulados pela cultura, somos discipulados pelos meios de comunicação, por aquilo que a gente fala que é ciência, e abandonamos aquilo que é a palavra de Deus. Então vamos dar uma olhada. Eu vou focar aqui no verso 18, mas os 3 remédios para a gula estão aqui nesse texto,
que o apóstolo Paulo está dizendo para nós. Por isso eu vou gastar tempo com o verso 18, que é o que ele está trabalhando a gula de uma maneira bem forte, e vou dar os remédios que estão entre os versos 3 e 17 aqui nesse texto. O texto diz, verso 1 de Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça. Nós vamos conversar sobre isso semana que vem, quando eu falar de luxúria. Pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graça. Porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa destas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles destas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo o que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, glorificamos o Senhor pelo dia e pelo privilégio que temos de sermos instruídos por sua palavra. Que o seu povo saia daqui compreendendo um pouco mais da sua vontade, mais edificado, mais parecido com Jesus e com um compromisso, Senhor, de sermos sal e luz onde nós estivermos. Ilumina a gente para a gente poder entender a sua palavra, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Dante Alighieri, escrevendo O Inferno, a Divina Comédia, é outra obra do Dante, que também vale a pena vocês lerem. A Divina Comédia é sensacional. Mas vale a pena lerem O Inferno e o Purgatório de Dante. Mais uma vez, explicando aos que nos visitam hoje, eu estou trabalhando essa série de pecados de estimação.
sem dar o nome a pecados capitais, porque nós não acreditamos, como reformados, em pecados capitais e pecados veniais, assim como também não acreditamos em virtudes cardeais e virtudes teologais. Para nós, pecado é pecado, virtude é virtude. Pecado é pecado, obra do Espírito é obra do Espírito. Agora, uma informação que São Tomás de Aquino dava para a gente, que é muito importante, quando trabalha a ideia de pecados capitais, ele dizia: os pecados são chamados capitais porque, via de regra, esses pecados são uma porta aberta para outros pecados. Por exemplo, quando nós conversamos sobre a invídia ou a inveja, que é o pecado que entra pelos olhos. Inveja é mais do que cobiça, é mais do que emulação. Inveja é ódio pelo outro. Então percebam, a inveja gera ira. A inveja gera cobiça. É um pecado capital nessa circunstância. O orgulho, por exemplo, também gera ira. A visão errada que temos de Deus e de nós mesmos faz com que a gente fique irado com aquilo que está acontecendo com o outro. A ira também é um pecado que abre portas para morte, assassinato. E lembrem-se, quando conversamos sobre ira, que o contrário do amor não é o ódio, como essa rede social coloca para nós. O contrário do amor é desprezo, e a ira faz isso. Quantos de vocês já não desprezaram pessoas no coração e largaram por ira? E agem como se aquelas pessoas não vivessem mais. Desprezo. Isso é a pior face, é o antagonismo do amor. A gula é o pecado em excesso, Dante dizia. Dante, na sua escala dos 7 pecados, ele colocava a gula como sendo o 6º pecado. O castigo lá no inferno de Dante, quando ele faz isso ainda no século XIV, o castigo para aqueles que eram gulosos era ter a boca e a garganta travada. Não saía mais nada. E da boca dos gulosos, o castigo que Dante colocou era terem exclusivamente uma frase. Eles não comiam e não bebiam. Eles só nessa figura medieval ficavam dizendo: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Vocês já imaginaram? Na visão medieval, no purgatório medieval, nós não acreditamos em purgatório, mas a doutrina medieval do purgatório era que as almas precisavam ser purgadas para melhorar e irem para o céu. Essas pessoas não souberam usar aquilo que Deus nos deu para manutenção das nossas vidas. Então elas foram castigadas naquela visão. Ela não é verdadeira, mas serve como ilustração. Elas foram castigadas a eternidade toda, dizendo o tempo todo: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Porque gula é isso, é o pecado do excesso. É beber demais, é comer demais. E não é só álcool, tá? É beber demais e é comer demais. É a maneira errada como nós nos vemos com a nossa subsistência. A gula é supor que a gente não come para viver, mas a gente vive para comer. A gente não come para sobreviver. Como o apóstolo Paulo nos ensinou, havendo com o que comer e com o que se vestir, está tudo bem. O guloso não é contente em momento nenhum. E para piorar, gente, a maneira com a qual vocês lidam com comida e bebida mostra se ela é um ídolo ou não. Vamos observar isso? Eu vou usar alguns textos com vocês. E você precisa ver se a sua forma de lidar
é correta ou não. Vamos em Filipenses, no capítulo 3, olha o nosso irmão apóstolo Paulo dizendo isso para a gente no verso 19. Capítulo 3 de Filipos, olha o verso 19. Ele começa no verso 18, dizendo: pois como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Olha como isso é sério. Inimigos da cruz de Cristo. Quem são inimigos da cruz de Cristo? O destino deles é a perdição. O seu Deus é quem? O estômago. Você pode lidar com comida e bebida como se fossem ídolos. Você já parou para pensar que aquele chocolatezinho que você fala assim, eu não vivo sem. Eu não vivo sem aquele café. Rapaz, você pode falar de qualquer coisa, mas daquela coquinha gelada, com limão e gelo. Você já parou para pensar nisso? É sério esse negócio. A gente é muito superficial no cristianismo. Porque não tem problema, tá? Comer o pãozinho de queijo, beber o café, se chamar o pastor, tá tudo bem. Só que eu vou trabalhar as compulsões daqui a pouco, tá? Porque eu vou entrar na parte psicológica do pecado. Mas você pode estar lidando com isso de maneira errada. Se você é dependente disso, olha porque a gula, ela abre portas para outros pecados. Gente, pregar isso é muito difícil. Não tem material sobre isso. Dificílimo. Você está lá na sua casa, não tem aquela caixa de bombom? Você guardou na geladeira? Aí, como a gente é brasileiro, alguém vai e faz o quê? Pega aquele... Mas assim, tem 25 bombons lá. Pegaram aquele. Mas você bota a casa abaixo. Nunca aconteceu, né? Na casa de vocês. Você é tomado de uma ira. Quem pegou meu negócio? Eu não dei o direito de vocês pegarem isso. Acabou, meu irmão. Entrou e acabou. O egoísmo tomou conta, a ira tomou... Eu não estou justificando roubarem seu bombom. Está errado roubar o seu bombom. Mas você percebeu a reação? A reação. Mas eu deixei esse negócio aqui para comer. Quem é que mexeu nisso? Guardei isso a semana toda, trabalhei a semana toda. Ela já tem a autoindulgência. Você já deu lugar à ira há muito tempo. Você já deu lugar ao egoísmo há muito tempo. Porque o seu Deus era aquilo. Você esqueceu os seus relacionamentos. Você esqueceu quem você amava. Você deu lugar ao orgulho e ao egoísmo com uma relação absurdamente explosiva. Eu estou falando de uma. A minha oração é porque eu não tenho tempo de cobrir tudo aqui. É que você olha e fala, rapaz, eu sou mais mimado do que eu imaginava. Eu preciso olhar essas minhas reações. Eu posso ficar indignado sem pecar. Olhar e falar bem assim, pessoal, poxa, assim não tem condição. Quem é que pegou o meu bombom? Quem é que pegou meu café? Pô, guardei aquele resto de Coca-Cola aqui para depois do almoço. Quem pegou? A gente não. Percebe como a gula, isso é gula. O nome disso é gula. Porque você diz assim, eu não vivo sem isso. E se alguém mexer no seu Deus, que é o seu estômago, e é isso que a Bíblia está dizendo, Dante é tão incrível que ele vai trabalhar essa ideia de gula com Adão e Eva. Eles tinham
todos os frutos do jardim para comer. Eles vão exatamente no proibido, gulosos. O Deus deles é o estômago. A cobiça deles, e a figura medieval é essa. Mas, irmãos, deixa eu olhar alguns outros textos para vocês. Vocês ficaram assustados? Isso não acontece na casa de vocês, né? Só eu que já fiz isso. Nós precisamos dar nome aos pecados e trabalhar a Escritura de uma maneira mais propositiva. Observem Paulo dizendo isso para Tito no capítulo 1, verso 12. Olhem comigo. Tito está na ilha de Creta. E Creta tem muito a ver com Filipos e com Éfeso. Eu vou dar o contexto para vocês, literário do texto agora. Olha Tito 1, 12. Ele está dizendo que um dos profetas na verdade na cultura pagã, um dos seus próprios profetas chegou a dizer: cretenses, sempre mentirosos, feras malignas. Olha agora, glutões e preguiçosos. Voltem, por favor, em Gálatas, no capítulo 5. Aqui a nova versão atualizada, a revista e atualizada, está melhor. Gálatas, no capítulo 5. O apóstolo Paulo também vai falar para a gente, quando ele fala das obras da carne. Olha o verso 19. Ora, Gálatas 5. Ora, as obras da carne... Deixa eu só abrir, que esse aqui eu papei mosca. As obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual, nós vamos trabalhar ela semana que vem. Moralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja. E aqui nesse bloco ele está falando da gula. Quem está com a revista e atualizada, ele está trabalhando inveja, embriaguez e orgias. A palavra orgia aqui ela está no lugar da glutonaria. E eu vou mostrar para vocês por quê. Mas para você que está assim, vamos olhar o Evangelho de Lucas, capítulo 21. Lucas, capítulo 21. Vamos olhar o verso 34. Que hoje em dia eles inventaram que a Bíblia não é suficiente. Então Jesus tem que ter falado. Tudo bem. Bom, para a gente só a Escritura significa toda a Escritura. Mas, enfim... Jesus inspirou toda a Escritura. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira. A expressão bebedeira e ansiedade pela vida aqui, que o nosso Senhor está dizendo, é glutonaria. É a palavra para glutonaria. E eu vou mostrar por quê. Observem, vamos para o Antigo Testamento, eu vou pegar um texto só para vocês perceberem como a Bíblia trabalha. Olha Provérbios. O 23. Olha o verso 2. A Bíblia é muito séria quando trabalha a nossa alimentação, né? Quando você se assentar para uma refeição com alguma autoridade, observe com atenção quem está diante de você. E encoste a faca à sua própria garganta se estiver com grande apetite. A revista atualizada trabalhando encoste a faca à sua própria garganta se você for um glutão, se você comer demais. A Bíblia sempre trabalha desde o Gênesis a relação que nós precisamos ter com a comida. Agora, volta para Efésios capítulo 5 para eu poder fazer o contexto histórico e vou aplicar, para a gente poder terminar.
Éfeso é uma cidade da Ásia Menor. Filipos é uma cidade da Macedônia. Creta é uma ilha no mar Mediterrâneo. Governados já há muito tempo por dois tipos de cultura. A cultura grega e depois a cultura romana. O Antigo Testamento é muito festeiro. Você tem muita festa no Antigo Testamento. Você tem festas o tempo todo. Os judeus faziam muitas festas. Jesus nasceu numa cultura festeira. Só que nesse contexto do Novo Testamento, eles estão vivendo dentro da cultura greco-romana. Por que é que em Éfeso, Paulo diz: não se embriaguem com o vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Paulo está contrastando uma festa que era realizada desde o período dos gregos e passou para o período dos romanos. Os gregos adoravam um deus da comida e da bebida, chamada Dionísio. Dionísio era o deus da mesa farta e de muito vinho. Os gregos foram substituídos pelos romanos. Os romanos trocaram o nome de Dionísio por Baco. E Baco passou a ser o deus da mesa farta e do muito vinho. Como era a festa de Dionísio e como era a festa de Baco. Dias e mais dias, era um carnaval greco-romano, uma semana de festa. E eles comiam e bebiam indiscriminadamente. Era muito comum, naquele contexto, ter um recipiente que ficava no lugar em que eles faziam a festa, que era um vomitol. E o que era isso? Você comia, ficava bêbado, vomitava, voltava e continuava a comer. É nessa cultura que o cristianismo floresce. Quando a Escritura está falando orgia, porque nas festas de Dionísio e nas festas de Baco, isso era regado a comida e bebida e sexo fácil. Antes isso era feito só para as mulheres, depois todo o povo parava num carnaval fora de época, para celebrar o Deus da comida, o Deus da bebida e o Deus do sexo fácil. O cristianismo tem que florescer nessa cultura em que a gente precisa, na expressão de Paulo em 1 Coríntios, comer e beber, porque ele está citando Isaías, porque amanhã a gente vai morrer. A comida e a bebida nada mais são do que deuses para eles, celebradas pelos deuses. Então, vamos comer com muita fartura. É aí que ela surge. Como é que é um corpo escultural hoje para a gente? A gente olha e diz, não, mulheres têm que ter não sei quanto de busto, não sei quanto de cintura, homem tem que ser não sei quanto de bíceps, não é assim? Para o mundo antigo e medieval, gordura era sinônimo de bênção de Deus. Se vocês olharem, por exemplo, a Mona Lisa jamais iria, a Mona Lisa de Da Vinci, ela jamais entraria em nenhuma passarela da Victoria's Secret. Nunca. Esquece. Mona Lisa jamais entraria lá. Porque ela é gordinha. Ela é rechonchuda. As imagens de homens e mulheres do mundo antigo e medieval, eles são gordinhos. Mas por quê?
Porque nessa cultura, a gordura é extremamente bem vista. Então, o bom é comer. Porque a gente come. Os pneuzinhos que a gente tem de lado, para eles, era sinal de fartura. Nós temos comida. O cristianismo entra na história, e quando o cristianismo entra na história, ele começa a moldar a maneira com a qual as pessoas lidam com a alimentação delas. Tanto que tem dentro da hagiografia de São Francisco de Assis, tem uma ideia deles de que comer atrapalha o espírito. Comer atrapalha a nossa relação com Deus. Eles começam a ter essa ideia. Lembra, eles estão saindo de um polo e estão indo para outro. Eles estão saindo de um polo em que a turma comia para adorar os outros deuses e vomitava, e eles estão indo para um outro polo. Então, por exemplo, houve uma época, não muito distante, que você, 40 a mais como eu, comia galinha uma vez na semana, que a gente matava, que ficava no quintal da casa da gente. Frango, na história ocidental, sempre foi comida de rico. Olha que doideira. São Francisco de Assis, a geografia dele conta que ele resolveu comer um frango temperado. Estava com muita fome porque eles faziam longos jejuns. E aí ele faz isso, come o frango, e ele é tomado de um arrependimento tão grande, porque como assim comer um frango com tempero? Não pode, eu vou atrapalhar o espírito. Frango sem tempero, vou te contar, viu? Eu não estou falando que eles estão certos não, tá? Eu estou te contando a história. Estamos saindo de um polo e indo para outro. Ele sai, vai para a cidade vizinha e pede que todo mundo da cidade comece a olhar para ele, e ele com as mãos amarradas, e ele começa a falar assim, ele pede para todo mundo, para purgar o pecado dele, para que todo mundo olhe para ele e fale assim: lá vai aquele desobediente. Incrível, né? E ele passa pela cidade, porque ele pecou contra o Senhor, comendo como não devia. A turma também era terrível, né? Santa Catarina, ainda no século... eu estou falando... Quando eu uso a expressão santa, a gente não acredita em santo não, tá? Eu estou falando o nome da história da igreja, como se dá. Santa Catarina era conhecida ainda no século XII como a Santa Magrinha. Ela fazia longas horas de jejum. Longas e longas horas de jejum. E quando ela comia, o que acontecia? Ela voltava. E ela era magrinha, morre cedo. Porque ao tentar reagir a uma cultura vigente, eles foram para um outro polo. E a cultura medieval vai lidar com alimentação assim. Muitas vezes eles têm pouco para comer. A agricultura é frágil. Mas a partir do século XVIII e XIX isso começa a mudar. Os franceses, especialmente com um nobre chamado Montaigne, ele escreve um livro chamado A Arte da Culinária Francesa. Porque eles começaram a fazer algo diferente. Comer não era mais para mostrar fartura ou não. Olha de onde vocês vêm, ó. Culinária agora é afeto. Culinária agora é arte.
Se você visse um cozinheiro medieval do rei como ele era, ele parecia o Capitão Caverna. Todo sujo de carvão. Porque o objetivo era fazer comida para as pessoas comerem. Aí agora a gente começa a ter os chefes de cozinha. A gente começa a ter aqueles caras vestidos de branco. Os pratos na história da alimentação mundial, eles já não são mais assim, coloca arroz, farinha, farofa, tipo PF, que você come correndo no meio de semana. Não. Agora tem que ter 4 alfacezinhos nessa direção aqui, com 2 rodelas de tomate. Aí a gente joga por cima. A gente joga, eu não entendo de comida, só de comer. A gente coloca alho queimado, né? Alho frito. A partir do século XIX, olha a expressão. A gente começa a comer com os olhos. Incrível, né? C.S. Lewis vai trabalhar isso nas Cartas de um Diabo ao seu aprendiz. Quando ele trabalha os 2 tipos de gula que o século XX começa a ter agora. Porque gula não é só comer demais, nem de menos, nem beber demais ou beber de menos. Gula é a maneira com a qual você lida com o sustento que Deus te deu. É mais profundo. Gula tem a ver com a maneira com a qual você se relaciona com isso. C.S. Lewis começa a trabalhar agora a gula da estética e a gula da escassez. Porque se não tiver tudo divididinho no prato, aí dá um nojo. Não. Esse frango, ele não está douradinho dos 2 lados. Hoje eu não como não, tá um cheiro. Ai. E ele trabalha nas Cartas de um Diabo para o seu aprendiz, que essa é a melhor maneira que Satanás tem de fazer com que a gente, na gula da estética, que a gente pare de glorificar a Deus pelo sustento que Ele nos deu e vire fresco demais. Isso não sou eu, é o C.S. Lewis. Depois vocês conversem com ele na glória. E eu acho incrível, porque é verdade. Eu não estou dizendo daqueles lugares insalubres para você comer e pegar alguma coisa que vai te lembrar daquela comida o resto da vida. Mas a maneira errada de se lidar, e isso é gula também, é a maneira errada com a qual a gente lida com a comida. De todas as maneiras. Porque a gente ficou fresco. E a Escritura não diz isso para a gente. Daí, no século XX, a gente começou a ter um problema, que é algo que está acontecendo com vocês no nosso tempo. Há alguns desvios na nossa forma de ver a alimentação, que são muito sérios. Porque aí a gente entra com a ciência e a psicologia, especialmente a psicanálise aqui vai ajudar a gente de alguma forma. Porque alguns de vocês têm problema com a comida porque são anoréxicos. E você tem que olhar isso. Você precisa olhar isso. Isso é um distúrbio. Você precisa talvez olhar causas. Anoréxico é aquele que não consegue comer. Ele não sente fome. E quando ele come, ele coloca para fora. Isso é um distúrbio. Você precisa olhar isso. Um outro distúrbio alimentar que a gente conseguiu descobrir no nosso tempo é bulimia. São pessoas que comem, e aqui vem o problema do pecado. Porque
A bulimia está muito ligada com a visão do eu. Você se olha, não está satisfeito com o que você está vendo, e por não estar satisfeito com o que você está vendo, acha que vai ter um pneu a mais, um pneu a menos, um quilinho a mais e um quilinho a menos e coloca para fora. Isso é pecado de gula. Porque você, além da gula, não está se vendo como deveria se ver. Agora temos 2 outros pecados gourmetizados que vocês estão praticando o tempo todo. Ortorexia e vigorexia. Porque isso tem mercado. Sabe o que é ortorexia? A gente aqui em casa só faz dieta da proteína, pastor. Porque na verdade, o que você está querendo não é saúde, é corpinho. Isso é pecado de gula. Orto, de comer o correto. Inventam dietas e mais dietas, compram e-book, compra livro, assiste vídeo, e no final o que está por trás, você quer o corpinho. É a gula entrando pelo seu olho, de uma maneira correta de comer, só pode comer aquilo, não pode comer mais nada. Se não tem, tá ruim, fica irado. Pecado, gourmet. E vigorexia. Eu não sei quem inventou que a gente tem que comer para ter um corpo bom 150 milhões de calorias. O cara acorda de manhã, 8 ovos, 9 panquecas, 25 bife, 8 horas da manhã. E vocês ficam malhando e na frente do espelho da academia olhando. Pecado de gula. Não comem direito, deixam de comer, ou comem demais. Pecado de gula. Por desvio de imagem. Querendo ter o corpo perfeito. Porta aberta. Porta aberta para pecado. Isso é adoração a Dionísio, adoração a Baco e adoração a Apolo no século 21. Não nos alimentamos da maneira com a qual a gente deveria. Percebem, gente? Isso é muito sério. É muito sério. Isso tem nome de ciência no nosso tempo. A gente tem toda uma indústria em volta da gente pelo consumo. É muito comum você pegar e falar assim: vamos juntar os adolescentes da nossa igreja, vamos levar aonde? Vamos para o rodízio. Já pararam para pensar na seriedade disso? Aí você fala assim, por quê? Porque lá a gente paga pouco e come. Come. Não é assim? Uma vez eu lidei com uma menina que foi engraçada. Eu falei bem assim, irmã, você não acha que você já comeu um pouco demais, não? Ela falou assim, mas minha barriga não ficou nem dura ainda. Eu só queria pregar, gente. É sério. Olha, vamos lá no restaurante do Jader hoje, mas por quê? Porque lá a gente paga tanto e come à vontade. Lá come à vontade. Já pararam para pensar nisso? Toda uma indústria de suplementação, disso, daquilo, do corpo perfeito. Sabe o que vocês estão levados a fazer? E são levados a fazer o tempo todo? A adorar, não a saúde, mas adorar alimento, comida, bebida, dos isotônicos, dos whey, do não sei o quê. E tome grana, e tome tudo isso. E no final das contas, pecado. Porque tudo isso tomou o lugar da dependência de Deus, da providência de Deus. Tomou lugar. Aí, irmãos, eu não estou dizendo que você não possa ter comida de preferências,
normal. Graças a Deus nós temos essa prioridade. A gente tem esse benefício. Graças, que bom. Que bom que a gente pode, no nosso tempo, por causa da tecnologia, eu vou terminar agora, por causa da tecnologia, a gente tem esse privilégio de poder comer bem. Agora, nesse culto ao corpo, nesse culto à gastronomia, eu queria que vocês pensassem, primeiro, em 5 problemas para eu dar 3 remédios. São Tomás de Aquino, trabalhando a ideia da gula, ele vai dizer para a gente que o problema não é comer. O problema é gostar de comer. Ok? Para que nos foi dada a comida? Para sustento. O jardim é sacrificial para sustento. Tem problema gostar de comer? Não. Só que vocês se lembram que conversamos na semana passada, que aquilo que você gosta pode te escravizar? Dê uma olhada, porque esse pedaço de pizza a mais, esse suplemento a mais, essa maneira com a qual você se olha no espelho vai reverberar na sua alimentação, e isso é idolatria, vai fazer com que você não coloque Jesus no centro. Então o problema não é comer, o problema é o afã de sermos afeiçoados a tal ponto que aquele cara que você serve à mesa 11h30 e 3h da tarde ele está comendo ainda. Cuidado. Porque você pode ser um compulsivo por alimentação. E por comida, e por bebida. Você já viu, por trás do vício do alcoolismo, por exemplo, tem isso. É o cara que senta para beber e ele não consegue parar. Isso é um problema moral e de gula. Todo viciado é um problema de gula. Ele começa a beber, ele não para mais. Essa turma que começa a beber, você passa na frente do bar aqui, tem uns caras que abrem 8 horas e saem de lá 11 da noite. Alguém teve alguém na família assim? Isso é pecado de gula. Isso é pecado. Não consegue parar. E com a comida é a mesma coisa, a gente precisa olhar isso. Tem hora de começar e tem hora de terminar. Só que os seus afetos podem estar errados a tal ponto de você deixar que aquilo te tome. E você gosta tanto desse negócio que ele te escraviza. Cuidado, cuidado. Uma outra coisa que São Tomás de Aquino vai dizer para a gente, que a gente tem que tomar cuidado com requinte. O cara falava isso, gente, século XIV. Comer com os olhos é muito bom. Cuidado para comer com os olhos não te escravizar. E aí você diz assim, só como se tiver estética. Só bebo se tiver estética. E eu vou mostrar para vocês porque isso nos atrapalha. Cuidado com o comer demais. Cuidado com o comer e beber na hora errada. Isso pode te atrapalhar. Vou te citar um exemplo simples. É você que mete um migué no serviço e a cada 30 minutos você tem o caô de tomar um cafezinho. É a gula que entra e te dá um nó. E você perde a produtividade e está roubando o patrão só com um cafezinho. Está desvirtuando o que você tinha que fazer. É o cafezinho de 30 minutos que vira 1h30. A gula pode entrar aí. Aquino dizia que o apelo aos desejos sempre vai diminuir as virtudes. Por isso, se você se relacionar mal com o que você ingere, isso vai fazer com que a sua moral diminua. É sempre uma ponte para outros pecados. Agora, pastor Rômulo, por que você está dizendo isso? Porque, como eu estou falando com vocês, o problema da gula é que ela é uma porta aberta para outros pecados 1000. Autoimagem, como eu estou falando, roubar o patrão,
Você pode destruir o seu corpo comendo demais ou comendo de menos, se alimentando demais, se alimentando de menos. Isso é tão sério, gente. Eu ainda era farmacêutico numa época tão distante. A gente tinha uma pessoa que trabalhava na frente da loja que eu era farmacêutico, aí a gente conversava com ela todo dia. Ela era um pouquinho mais cheia, né? O que é normal. Em busca de um corpo perfeito, entrou numa dieta e inventou de tomar uns remédios. Olha o problema da gula. Uma semana depois a gente estava enterrando essa moça. Isso é sério. É sério. Por causa de vigorexia, ortorexia, inventou de tomar uns negócios lá para não comer, e a gente estava enterrando ela na semana seguinte. Uma filha de 15 anos e uma de 5 anos. Gula, cara. Não se relacionou direito com a comida. Prestem atenção nisso. Tem uma coisa que os medievais trabalhavam que eu acho que é muito legal. Você sabe o que a gula atrapalha? A caridade. A gula atrapalha a sua generosidade. Você só tem para você. Você só pode comer para você. Você não tem para dar para ninguém. Você guarda o melhor para você e o pior para os outros. Você come pudim, mas você só dá macarrão para os outros. E aí sabe o que você fala? Você fala assim, para quem é, tá bom demais. Não é assim que a gente faz? Quando a gente vai doar as coisas para as pessoas, a gente fala assim, mas fulano não tinha nada, para quem é, tá bom, né? Isso é 2 vezes pecado isso. A gula faz isso, porque ela gera egoísmo em você. Então, para você é o melhor, para você é o manjar, para você é o que tem de melhor. Agora, a caridade fica de lado. Você não dá o melhor para o próximo. É sempre eu. Pecado, cara. Pecado. E você lida errado com o bem maior que nós temos. Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios capítulo 6, quando ele diz, o bem maior que nós temos, meus irmãos, é o Espírito Santo habitando em nós, porque nós somos templo do Espírito. Então, quando você come, a tal ponto de depois você ter falado bem assim, amor, traz um sorrisal para mim. Nossa, não me caiu bem. O quê? O cara fala, foi a azeitona. Depois dele ter comido 4 pratos de arroz com farofa e churrasco. Gente, a gente come a tal ponto de olhar para a comida e falar, não é assim que a gente faz? Isso é gula, cara. Isso é pecado. Nossa, mas a mesa estava farta. Que bom, louvado seja Deus. Mas você não tem condição de se relacionar com a alimentação a tal ponto de você olhar e falar assim, pode olhar, você passou do limite. Eu termino, cadê os meninos para vir aqui à frente? Eu prometo que eu vou tentar fazer essa série virar um e-bookzinho. Porque não tem, igreja não fala disso que eu estou conversando com vocês hoje. Expulsa demônio, igreja só expulsa demônio, cobertura espiritual, o que mais que faz? Libertação, prosperidade. Mas falar assim, para de comer errado. Ninguém fala. Pelo contrário, é pecado. A maneira, você não pode ser servo da providência de Deus. Você é servo do Senhor. A cruz de Jesus nos libertou exatamente para a gente aprender a lidar com isso. Lidar com essas coisas. Observem o texto bíblico, irmãos. Que quais são os remédios para a gula? Versos 3, 4 e 5. Temor. Ele diz, entre vocês não deve haver, estou falando de Efésios 5, nem sequer menção de imoralidade, como também nenhuma espécie de impureza, de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos, não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ação de graças, porque vocês podem estar certos disso, nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Deus. A gente precisa temer a Deus.
inclusive com as coisas que Ele criou para dar para esse sustento para a gente. Temor. Paulo está dizendo para a gente, ensinando a gente, inspirado pelo Espírito, que a gente precisa não dar vazão à nossa compulsão, não dar vazão aos nossos olhos, mas dar valor ao temor a Deus. Deus, o Senhor de todas as coisas, Jesus Cristo, nosso Salvador, Ele deve ser temido, inclusive com o prato de comida que Ele me dá. Afinal de contas, eu orei dizendo, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Vamos temer a Deus. O segundo remédio para, além do temor, é moderação. A partir do verso 8 ele diz, porque outrora vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não tenham dúvida, irmãos. O sal de fruta, depois de você ter comido 8 pedaços de pizza e 4 pudins, não é agradável aos olhos do Senhor. E Ele se importa, inclusive, com isso. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Se você tem problema com isso, por favor, moderação, temperança, isso é fruto do Espírito. Porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso, mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, inclusive como vocês comem e bebem. Que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, cada jantar, cada almoço, cada lanche, cada tempo com os amigos, porque os dias são maus. Portanto, aí vem o terceiro remédio, temor, moderação e agora sabedoria. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Quais são os remédios para os nossos impulsos? Quais são os remédios para as nossas compulsões? Irmãos, temor, moderação e sabedoria. Aprender a viver no mundo de Deus. E eu tenho sempre falado com vocês, virtude, você desenvolve. Virtude, a gente desenvolve. Cristo não morreu para salvar só a nossa alma. Cristo não encarnou só para salvar a nossa alma. Cristo encarnou para que a gente, nesses 70, 80 anos que a gente vive, que a gente aprenda a viver com plenitude em Cristo. Então, por favor, remédio para a glutonaria, temor, moderação, sabedoria. Temor, moderação e sabedoria. Os desejos não podem nos guiar. Nós somos guiados pelo Espírito de Deus.